O ministro do STF, o Flávio Dino, chegou hoje a BH para participar de um evento do Ministério Público de Contas. Pois bem, a possível anistia aos envolvidos de 8 de janeiro foi um dos assuntos citados por ele em conversa com a imprensa. Bruno Favarini acompanhou. Boa tarde, Favarini. Boa tarde para você, William Travassos. Boa tarde a todos que acompanham o Itatiaia Agora. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está aqui em Belo Horizonte e afirmou que o início do julgamento do Núcleo 1 da suposta trama golpista segue normalmente na primeira turma da Corte. Em rápida conversa com a imprensa, ele disse que o Supremo respeita o devido processo legal e o direito de defesa. E do ponto de vista técnico, esse processo não se difere de outros casos já analisados pelo Supremo. Dino ressaltou ainda que as controvérsias se concentram fora do tribunal, onde o ambiente interno permanece sereno. É preciso sempre entender que o Supremo julga a partir de demandas. E nesse caso houve investigações, há uma ação, o Supremo está julgando nos termos da lei, respeitando o devido processo legal, direito de defesa. E na próxima semana nós teremos os votos do relator, na sequência os demais. E claro, após, como fizemos, ouvir tanto a acusação quanto a defesa. Do ponto de vista técnico, jurídico, é um julgamento igual a outras centenas ou milhares que o Supremo já fez. O ambiente é mais externo, o ambiente de dissenso, de controvérsias é mais externo. Internamente reina a paz, a tranquilidade e serenidade. E sobre a possibilidade de anistia aos investigados, o ministro disse que o Supremo Tribunal Federal não pode se antecipar a um tema que depende do Congresso Nacional. O Supremo, ele julga a partir de fatos e não pode antecipar uma opinião que não lhe cabe. Então, nós temos o julgamento em curso, eu irei ainda votar no julgamento. E depois nós não sabemos se o Congresso vai votar, que dia e, sobretudo, que texto e qual posição. É lógico que os colegas da área jurídica, todos têm uma opinião. Mas, infelizmente, na minha condição de Supremo, eu não posso externar uma opinião sobre um tema que supostamente ainda será votado. O ministro Flávio Dino está em Belo Horizonte e por aqui realizou uma palestra no 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, que acontece no Tribunal de Contas de Minas Gerais e discute sobre consensualismo e o uso da inteligência artificial em auditorias e fiscalizações de políticas públicas. Repórter Bruno Favarini. Então, nesse caso, o ministro, ele usou a fala de ministro, né? Não entrou em bola dividida, falou assim, ó, a gente está julgando aqui, né? Tem a pressão externa, está lá no Congresso, estão discutindo. O que a gente está tratando é o seguinte, o tribunal foi provocado e a gente está no meio de um julgamento, pronto. Tem todo um trâmite a ser seguido e ok. E não veio aquela história da polêmica, porque o que a gente mais tem percebido no judiciário brasileiro é aquela turma, Peixe, que acaba falando uma coisa em cima da outra e gerando mais polêmica. Em relação ao texto da anistia, esse esboço, parece que você tem dois textos. Um que veio de um lado e de outro, enfim. E agora estão escolhendo qual seria o melhor para apresentar. A gente já marcou uma entrevista na segunda-feira com o Pavinato, que é um dos responsáveis, né, por um desses textos, que será encaminhado ao Congresso. A turma vai discutir, eles já estão discutindo, e ele ajudou a preparar o texto, marcou aí, porque eu falei assim, ô Pavinato, esse texto é inconstitucional? Não é? Vamos tirar as dúvidas? Ele topou, então, segunda-feira, por volta de 1h05, 1h10 da tarde, a gente tem essa entrevista com ele, para justamente entender o que traz esse texto, tá bom?